Olá, seja bem-vindo em mais um programa Ligados na Palavra. Hoje vamos tratar sobre um assunto muito importante. Aliás, nesta temporada, estamos abordando temas identificados como psicopatologias atuais, que nada mais, nada menos do que estudos sistemáticos dos transtornos que ocorrem hoje em dia. Nossa intenção com esses temas é de informar e alertar a respeito dessas anormalidades. Hoje vamos abordar um assunto muitíssimo delicado: dependência química. Você conhece alguém com esse problema, com esse mal? Você tem em casa esse mal? Então, acompanhe o programa de hoje que já vamos estar abordando sobre esse tema. Para conversar sobre esse assunto, dependência química, nós estamos aqui nos estúdios com a doutora Érica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sara? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom. Então, nós vamos conversar com ela. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, atua há 17 anos na área clínica e atende na clínica Símbolos. É isso? É isso mesmo. Ok. Então, doutora, a dependência química é uma das doenças psiquiátricas mais frequentes na atualidade. Isso nós vemos aí em dados, né? Comprovam. Pode ser encarada como uma doença? Sim, a dependência química é uma doença. Infelizmente, é uma doença crônica, ou seja, Sara, é uma doença que não tem cura, ela somente tem tratamento. Entendo. E quais as principais causas dessas doenças? A dependência química, ela causa inquietações no paciente, de que tipo? Sono, alimentação. Claro que vai depender de cada droga utilizada, né? Algumas pessoas podem ficar mais violentas quando estão em abstinência, ou até pelo próprio uso da droga, né? Por exemplo, a cocaína, o álcool, algumas pessoas ficam extremamente nervosas e irritadas. Então, não é só o álcool, nós temos várias drogas que pode ocasionar essa dependência, né? O álcool é mais comum, digamos assim, nas famílias? O álcool é o que a gente, além da comida, né? É uma das drogas mais antigas, né? A gente fala drogas porque ele está incluído no pacote. Ela, devido ao fácil acesso, né? As pessoas têm fácil acesso. Infelizmente, muitos lugares acabam vendendo, né? O comércio acaba vendendo até para menores. E a gente sabe, porque eu tenho pacientes de 14 anos que compram álcool facilmente em alguns lugares. Como esses comércios, né, vendem livremente, claro que a aderência sempre vem ou pelo álcool ou pela maconha, né, que é uma droga barata, são drogas baratas e fáceis de se encontrar. A partir daí, a gente percebe que eles vão experimentando outras drogas e esse processo vai evoluindo, e a partir de um momento que não há mais condições financeiras para bancar os vícios, acaba se caindo no crack, que isso tem acontecido frequentemente devido ao custo. Então, ou seja, os danos são enormes, né? Enormes. Na questão financeira, quando não tem, daí entra o roubo, né? Acaba roubando, muitas vezes, para saciar o vício, né? Doutora, me diz uma coisa, o vício do álcool ou qualquer outra droga, é genético? Ou apenas a pessoa começa, ou o jovem começa por uma questão social?
É uma pergunta frequente, muito boa, viu, Sara? Sim, existe o fator genético, que é importante, já foi comprovado isso em várias doenças, porém também nós temos a questão comportamental da família, né? Também muito presente nessa questão, porque se há pessoas dentro da família que se utilizam seja álcool, cigarro, seja o que for, acaba estimulando, né, os filhos ou outras pessoas a usarem também. Então, como alguns membros da família acabam usando, as crianças ou os adolescentes, claro, por imitação, também acabam se utilizando. Existe também o fator de alienação parental, onde os pais não se fazem muito presente, ou o pai ou a mãe não assumem essa figura. Isso faz com que também os adolescentes busquem na droga, porque eles não sabem como resolver essa questão e acabam se utilizando desse recurso que, como eu disse anteriormente, é um recurso rápido, né? Então, já que ele não encontra aquela identificação dentro da família, óbvio que ele vai encontrar no grupo que é usuário de droga, que oferece esse carinho, essa questão toda de afetividade, aonde, como eles mesmos dizem, nós nos encontramos. A estrutura familiar é muito importante nesse caso, né? Se não tiver uma base, uma estrutura, geralmente tende a buscar esses vícios, né? É até uma fuga, não é mesmo, doutora? É uma forma de fuga que o adolescente, ou até mesmo, a gente fala de adolescente, mas isso acho que independente de idade, né? A pessoa pode ter lá 30, 40 anos, pode começar, pode entrar no vício também. Claro que eu acredito que é mais frequente em adolescentes, né? Ou não? Qual é seus atendimentos lá? Sim. Na adolescência é mais frequente, porque a adolescência é a fase da experimentação, Sara. Então, como é uma fase de experimentação, onde eu costumo dizer que a adolescência é o estágio para a vida adulta, né? Você está fazendo um estágio para você poder assumir a vida adulta. E como ali são tomadas muitas decisões, né? Nesta fase são tomadas muitas decisões, há uma probabilidade muito maior do adolescente experimentar. Porém, você tem razão. As pessoas têm, ultimamente, cedido, né, ou buscado nas drogas e no álcool um certo aconchego, a solução dos problemas, que na realidade não soluciona nada. Elas têm buscado isso em qualquer idade. Tenho pacientes que iniciaram a dependência química aos 50 anos. Nossa! Pessoas já uma certa idade. E por quê? Qual o motivo? Por uma morte, uma tristeza, algo assim forte que começou? O que foi? Existem vários motivos, né? Mas o que você colocou é muito importante. Às vezes a perda de um emprego, a perda de um ente querido, um filho, um cônjuge. Então, esses fatores contribuem muito para que as pessoas, não resolvendo isso com medicações ou buscando ajuda terapêutica, resolvam ir, digo e repito, vou falar isso várias vezes porque é importante, vão para o ganho primário, que é o rápido, né? Me tira do ar, eu saio da realidade e não tenho que enfrentar aquele problema. E aí acaba acontecendo essas situações que se tornam, seja na adolescência, com 30, com 40 ou com 50 anos, vai se tornar um dependente químico e vai adquirir a doença. E qual o tratamento indicado para esse problema? Cada droga tem um tipo de tratamento ou basicamente igual para todos? O princípio da dependência química tem a ver com um hormônio nosso que é a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. Então, cada vez que a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né, ou que o corpo identifica como prazer, nós temos uma descarga de dopamina. Então, os vícios
se estabelecem a partir daí. Então, por exemplo, o cigarro. A nicotina, ela é o start da dopamina. As outras químicas que existem, os outros produtos químicos, perdão, que existem no cigarro, eles só servem para destruir o corpo. Mas é a nicotina, em especial, que bate na portinha da dopamina e faz a liberação. Então, cada vez que a pessoa coloca o cigarro na boca, é liberado. E quando ela está no meio do cigarro, é muito interessante isso, vou só fazer um parênteses, quando a pessoa está no meio do cigarro, o prazer já acaba, não tem mais. Por isso que algumas pessoas acendem um cigarro no outro. Porque o princípio fica ali no primeiro minuto e tal. Interessante. A gente vê, assim, bitucas, né, de cigarro sempre, às vezes, pela metade. Isso. Então, tá aí a resposta, né? Joga, acende, joga. Isso. E assim vai. Então, continuando o tratamento, o tratamento são terapias, remédios também ou não? Sim. Então, devido a essa descarga de dopamina, o que acontece? A gente precisa descondicionar a pessoa. Então, o tratamento psicológico é importante, né? Assim como nós temos também alguns cursos como deixar de fumar, que isso é bem bacana. Existem os grupos, né? Que seriam os alcoólatras anônimos, o Narcóticos Anônimos, que é o NA. Enfim, são grupos que auxiliam muito a pessoa nesse tratamento. Quando a dependência química é mais severa, já tem algum tempo, a pessoa já está usando drogas mais fortes, então a gente aconselha buscar um psiquiatra, né, que vai ajudar. Ele vai tomar algumas medicações que sejam específicas para o problema dele, né, para ver o que desencadeou, porque a droga também pode desencadear outros problemas psicológicos. E existe também os internamentos, que também são importantes. A maioria dos casos precisa de internação. Em média, para uma internação ter pelo menos de 10 a 20% de eficácia, que é muito baixo, são 9 meses, né, de internação. E pós isso, participação dos grupos e tal. Além do tratamento do dependente químico, existe o tratamento também do codependente, que é o familiar. E esse também é fundamental. É recente esse tratamento, mas graças a Deus nós já estamos encontrando ele com mais facilidade. De novo, volto a dizer, a família é muito importante, é a base. E muitas vezes a gente acaba se irritando ou vendo isso como uma, não doença, mas assim, malandragem, a pessoa não quer saber de nada, né? E não entendemos o lado da pessoa, né? Por que começou? Por que foi para esse lado? Então é importante a família estar por dentro, estar ciente. E falar assim, estar por dentro, é fácil de identificar no adolescente como os pais podem perceber que ele está entrando nesse meio, nesse buraco, muitas vezes sem volta. A identificação não é um processo simples, não é. Existem pessoas que chegam no grupo, por exemplo, dizendo assim, meu marido usa 10 anos e eu descobri vai fazer 6 meses. Nossa. Meu filho Mas não sente o cheiro, não percebe as atitudes diferentes? Que importante essa sua pergunta. A negação em nós, a negação no ser humano é uma coisa muito forte. A gente pode passar anos e anos e anos negando uma situação para não ter que encarar. Então eu enxergo, eu vejo, mas ao mesmo tempo não vejo. Eu não quero ver, na realidade eu não quero ver. Então esse processo de identificação não é simples, porém se os pais, a esposa, o marido começarem a fazer algumas perguntas, começarem a procurar algumas coisas no quarto, começarem a ver, eles vão perceber alguns sinais. Falta de dinheiro, né? A pessoa está sempre reclamando. O dependente químico, ele passa a ser muito perverso, então ele quer que o outro sinta dor, que sofra, ele não tem consideração, né? Se vitimiza muito, sempre o coitadinho. Inconsequente, muito inconsequente, gasta todo o dinheiro, não se preocupa. Se ele é um chefe de família, se ele pegar uma quantia de dinheiro que está além do normal, ele vai e gasta tudo. Então, existem alguns sinais que são gritantes,
Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da negação, que faz com que a gente se torne o codependente. Então, eu vou ficando cada vez mais codependente, se assim a gente pode colocar, e a pessoa vai intensificando cada vez mais a dependência dela. Por isso que quando o dependente adoece, adoece toda a família. Entendo. Estamos chegando ao final, o programa está muito interessante, o assunto é interessante. E, doutora, suas considerações finais para as famílias que têm esse problema em casa, que identificaram recentemente, né? O que a senhora diria? Eu diria, Sara, que se você perceber que um ente querido, se você perceber que um amigo está iniciando esse processo e tem repetido comportamentos, como ficar alcoolizado várias vezes na semana, esconder garrafas de álcool ou massinhos de maconha, pacotinhos de cocaína, e você perceber isso, não ache natural. A droga, ela é o ponta do iceberg, porque quando vai descendo a gente percebe muito mais coisas escondidinho ali. Então, procurem ajuda, porque depois da doença instalada, há muito pouco que se fazer. E essa pessoa vai precisar, esse ser, esse adolescente, esse adulto, ele vai precisar se cuidar para o resto da vida, ou seja, o custo é muito maior. Então, procurem ajuda. Se precisar de internamento, internem, é importante. Se for preciso buscar um psiquiatra, busque. E a família precisa também buscar um acompanhamento. Porque não adianta nada o dependente químico se internar, se tratar e a família continuar doente. Cada vez que ele volta para casa, ele encontra o mesmo cenário e as coisas continuam, as ações continuam se repetindo e, obviamente, a recaída acontece com muito mais facilidade. Né? Então, se ele voltar para essa família também precisa estar em tratamento. E aí existem o grupo de amor exigente, que inclusive a gente tem um grupo que fica aqui, na Carlos de Carvalho, número 400, acontece todo domingo, que é o atendimento para a família. E nós temos resultados assim ótimos, é muito interessante ver a família se tratando, como o processo ameniza. Interessante. Então, se você está assistindo, se você curtiu esse programa, você pode estar aí assistindo outros programas falando sobre esse tema. O próximo também vamos estar falando sobre um tema interessantíssimo. Acesse os nossos links aí, se inscreva no YouTube e receba aí semanalmente os nossos programas. Estamos chegando ao final, queremos agradecer a doutora Érica por estar aqui falando sobre esse tema. No nosso próximo programa vamos falar sobre transtornos de personalidade, também muito interessante, vale a pena conferir. Doutora Érica, obrigada. Eu que agradeço, Sara. Que Deus abençoe. E vamos fazer uma oração para encerrar o nosso programa? Claro. Você pode levar uma prece a Deus? Claro. Aqui. Querido e bom Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida concedido. Muito obrigada por estar esclarecendo e nos ensinando um pouco mais em como lidar com as nossas dificuldades. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito e continua nos inspirando e nos dando sabedoria. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fique com a gente e até o próximo programa. Tchau, tchau.